Tá todo mundo ouvindo? Deixa eu ver se tá todo mundo ouvindo. Sim. Tá, ótimo. Deixa eu ver se dá pra ir pro lado. Ai, peraí. Tá, eu acho que é aqui. Tá, foi. Agora foi. Tá, gente, então, sejam muito bem-vindos a este curso. É uma honra pra mim estar aqui. É uma temática que nem eu já falei, pra quem entrou depois, acho que não pegou a nossa conversa. É o meu livro favorito da vida, de todos os tempos. Desde que eu li esse livro pela primeira vez, já faz 10 anos. Eu sou completamente obcecada por isso aqui. E depois disso, eu li muitas e muitas e muitas vezes. Isso tornou realmente uma obsessão. Tanto é que a obra do Thomas Mann é a minha pesquisa de doutorado hoje em dia. Não só montanha mágica, mas também. Então, enfim, é um prazer poder estar aqui e poder falar um pouco desse livro com pessoas que gostam desse livro. Acho que quem gosta um pouco do livro sabe que também não é muito fácil, né, encontrar pessoas que já terminaram esse livro e que gostaram desse livro. São duas questões muito complicadas, né? É, e claro, né, nos 100 anos de publicação do livro, eu acho que é mais importante ainda, eu acho que é um marco, né, que a gente tem que, de certa forma, ressaltar quando eu comentei com o Marcos que eu queria fazer um curso em homenagem, né, à publicação. Ele ficou muito feliz também, porque realmente é uma coisa muito especial para quem gosta do Lu, livro. com Oi, desculpa. licença, tudo bem? Tudo bem. É, algumas pessoas mandaram aqui no chat falando que não tá gravando. Ah, tá gravando sim, pode ficar tranquila que não é pelo Meets que eu tô gravando, Ah, perfeito, então. É que tá? mandaram aqui, eu só queria te avisar mesmo, porque você não consegue ver as mensagens, né? Ai, não, obrigada. Pode avisar. Pode avisar. Eu não consigo ver, gente. Mas Tudo podem ficar bem. tranquilos que tá gravando sim. É que eu acabei usando um outro aparelho que eu achei um pouco mais tranquilo. Tudo Ok? bem. Obrigada por Desculpa avisar. incomodar. Imagina, imagina, imagina. Pelo jeito. Bom, pelo jeito, se vocês erguerem a mão, talvez eu não consiga escutar também, né? Eu acredito que não. Deixa eu testar aqui, peraí. Tá. Consigo, consigo. Tá. Se vocês levantarem a mão e eu continuar, podem abrir o microfone e pedir licença, tá? Fiquem realmente à vontade. É, bom, como eu tava falando, né, são os 100 anos de publicação. Então, é um marco pro romance, é um marco para quem gosta do romance, e a gente não podia deixar passar em branco, né? E bom, que nem eu falei, é difícil a gente encontrar pessoas que gostem desse livro, que tenham lido esse livro. É um livro que realmente eu acho que divide opiniões, né? O Borges mesmo, o argentino, falava que a Montanha Mágica era a forma perfeita do tédio. Ele não gostava, mas também a gente tem uma série de outros autores e pessoas extremamente importantes que veneram. Graças a Deus, acho que somos desse time. Mas uma coisa é fato, para quem não leu e comentou que acabou de começar, ou que ainda não conseguiu terminar, ou que começou e tá tentando de novo, uma coisa é fato, e eu acho que todo mundo aqui tem que saber, é que é um livro difícil de ler, tá? O tamanho do livro, né? É grande. É, mas, uma dica, né? Tentem ler o livro realmente entrando na onda do livro, sabe? Realmente curtindo o livro e não se apeguem a entender absolutamente todos os detalhes, todas as falas, todas as referências, sabe? Realmente tentem fazer uma primeira leitura em que vocês possam curtir o livro, dar risada do que tem que dar risada, chorar com o que tem que chorar e sejam felizes lendo o livro, que eu acho que assim é muito mais fácil do que quando você fica extremamente bitolado com tudo que acontece no livro. Acho que é assim vocês vão conseguir ler com mais prazer e vai ser mais recompensador também, tá? Porque é possível terminar e depois que você termina, você quer voltar. Então, vai ser a primeira leitura de vocês. E, bom, é isso. Então. Ai, pera que eu acho que alguém entrou. Desculpa, gente. Foi. Foi. Vou voltar aqui. Então, vamos lá falar do curso em si, tá? O que acontece? Como eu expliquei na ementa do curso, a ideia do curso é fazer uma leitura do romance, né? Uma leitura extensiva do romance. Então, assim, a gente não vai ficar aqui discutindo questões teóricas, questões hiper complicadas. Eu não vou dar nenhuma leitura secundária
pra vocês, tá? Eu acho que a leitura do romance por si só já é bastante coisa. Eu já vou explicar como que eu vou acabar dividindo tudo. E, claro, assuntos, né, secundários de extrema importância podem acabar aparecendo, que nem, por exemplo, a questão de um romance de formação, etc, etc, etc. Mas esse não é o foco do curso, tá? Só para vocês saberem, para montar esse curso, eu mesma não fiquei me apoiando em nada muito acadêmico. Basicamente, a maioria dos comentários que vocês vão me ouvir fazendo são baseados nisso aqui, que é o volume de comentários, a obra em alemão. Então aqui tem todos os comentários. E esse livro aqui, que saiu ano passado, se alguém quiser uma referência mais específica pode me escrever, que é um livro muito bom mesmo. E algumas coisas eu tirei dele, sempre que eu for falar dele eu vou lembrar vocês, mas é só isso. Então, assim, se vocês tiverem alguma questão, claro, ela vai ser mais do que bem-vinda, mas realmente a tarefa de vocês é a leitura do livro, tá? Eu dividi em 6 aulas. Depois que eu vi que eu dividi em 6 aulas, eu me arrependi tanto, porque pra quem já leu a Montanha Mágica sabe que 7 é um número da Montanha Mágica, é um número cabalístico pra Montanha Mágica. Eu falei, putz, eu devia ter feito 7 aulas pra fechar o ciclo, mas vão ser 6. E o que acontece? A leitura de vocês vai ser um pouco progressiva, tá? Então, por exemplo, para a semana que vem vão ser mais ou menos 100 páginas, o capítulo 4 tem umas 100 páginas também, o capítulo 5, 180, e aí o 5 e o 6 são 200, né? Então, se vocês acharem, tá, não quero ler 200 páginas em uma semana, vocês já podem ir também adiantando a leitura do livro, mas cada uma dessas aulas eu vou deixar para discutir realmente até o capítulo em que ela tá demarcada, porque como tem gente que não leu o livro, eu tenho um pouco de receio também de dar spoiler ou de estragar a surpresa das pessoas. Então eu vou evitar fazer comentários sobre os próximos capítulos, mas sintam-se à vontade para ir lendo, tá bom? E, bom, além da leitura do livro, né, que eu acho muito prazerosa, eu acho importante também a gente tentar ter em mente o que a gente ainda pode aprender com a Montanha Mágica no século XXI. Eu acho que é um livro que não é por acaso que muitas pessoas ao redor do mundo inteiro estão fazendo diferentes tipos de comemoração aos 100 anos da Montanha Mágica, justamente porque eu acho que é um livro que tem muito para ensinar para nós. E acho que é um livro que vai além do próprio tempo, é um livro que eu acho que fala um pouco sobre tudo. Ele fala sobre morte, sobre vida, sobre amor, sobre amizade, sabe? E ler ele em diferentes épocas da vida te ensina coisas diferentes cada vez que você lê. Uma das vezes que eu li o livro foi na pandemia. E foi muito curioso ler esse livro na pandemia, porque é um livro sobre pessoas que estão trancadas em casa, né, no sanatório, no caso, a gente tava trancado em casa e todo mundo doente. Então, assim, toda vez que você lê, você vai pegando alguma coisa e eu acho que isso é algo bom de se ter em mente também. Bom, e sobre a aula de hoje, tá? A aula de hoje, ela vai ser bem tranquila, que nem eu falei pra vocês no e-mail. Quem quisesse ler o propósito, poderia ler o propósito, só o propósito, ele tem uma página. Mas a gente vai falar muito mais da história da concepção da Montanha Mágica, principalmente para pessoas que já leram outras obras do Thomas Mann. Eu acho que nem sempre as pessoas têm total consciência do ponto fulcral que é a Montanha Mágica, não só na obra do Thomas Mann, como também na história da literatura e também no pensamento político do Thomas Mann, na trajetória pessoal do próprio Thomas Mann. Ele tem uma virada muito grande enquanto ele está escrevendo a Montanha Mágica, e isso tudo está dentro da Montanha Mágica. Então eu acho que a Montanha Mágica ela não é só importante para você entender essa mudança de pensamento, mas ela também vai marcar uma série de elementos que vão aparecer depois nas principais obras do Thomas Mann. E vão estar lá para sempre, tá? Então aqui tem muita coisa que está começando e que a gente consegue perceber como ele mudou. Então eu acho que é sobre isso que a gente tem que falar hoje, para vocês que estão principalmente lendo o livro pela primeira vez, entrarem no livro mais contextualizados e sabendo a importância que vocês conseguirem entender como a política também está muito ligada a esse livro. Ok? E mais uma coisa que eu ia falar antes da gente começar, na aula 5 a gente vai ter uma exposição mais particular sobre o subcapítulo Neve.
Esse é o único subcapítulo do romance que vai ter uma exposição específica para ele. É, porque, enfim, ele é o principal subcapítulo. Inclusive, depois o Thomas Mann se arrependeu e falou que tinha que ter terminado o livro aqui, mas aí já estava escrito. Então, ele vai ter um capítulo, vai ser um subcapítulo que vai tomar praticamente a aula inteira, apesar da aula ser sobre o capítulo 6, tá? Mas fora isso, aqui tá o cronograma. Sintam-se livres para ler, tá? Na velocidade que vocês quiserem, não precisa ser necessariamente isso aqui. E espero que todo mundo se divirta, tá? Lendo a Montanha Mágica. Bom, então vamos começar. Como é que surgiu a ideia, né? Eu imagino que todo mundo aqui já tenha lido pelo menos um pouquinho, né? A Montanha Mágica é um livro que se passa em um sanatório para tuberculosos, tá? Que não é um lugar muito comum de um livro se passar, né? Enfim. Eu lembro que quando eu era muito mais nova e eu ia tomar café na casa da minha avó, ela era fissurada pela Montanha Mágica também. E eu via, né, o título do livro e eu pensava que era realmente algo, sei lá, Montanha Mágica, né? Faz remeter a coisas incríveis e sensacionais. E eu lembro que quando ela me explicou que se passava em um sanatório para tuberculosos, eu fiquei um pouco chocada. Eu diria que a palavra é chocada, um pouco decepcionada. E ela falou: olha, não acontece tanta coisa e se passa num lugar para tuberculosos, num sanatório, né? Então realmente não é uma ideia muito comum, mas ela surgiu baseada em um evento que de fato aconteceu com o próprio Thomas Mann. O que acontece é... Bom, isso tudo aqui, todo mundo que a gente vê da Montanha Mágica, ele acontece antes da penicilina, né? Antes do antibiótico, basicamente, como a gente conhece hoje. Então, todos esses tratamentos que a gente vê hoje em dia, eles não existiam. E existia essa série de lugares, na Suíça tinha muitos por causa das altitudes das montanhas, né? Que as pessoas podiam ir para esses lugares, para esses sanatórios, que custavam muito, muito, muito caro, né? Então, isso é uma coisa que é bom a gente já saber, não é qualquer um que tinha dinheiro para estar aqui. E o ar desses lugares era considerado muito bom. Então, ele tinha um efeito, né, curativo, acho que dá para dizer isso, para essas pessoas. Então, aqui, por exemplo, à direita tem essa imagenzinha de Davos, que é onde o livro se passa também, né? Que tem aqui, né? Aqui embaixo ele tem a propagandinha de... alguém quer falar? Pode falar. Eu tô vendo a primeira página ainda. Ai, sério, gente? Sim. Que coisa, peraí. Agora passou. Passou? Acho que eu vou ter que ir trocando assim. Tá, obrigada por avisar. E agora? Estamos vendo a estadia de Kátia. Tá, desculpa, gente. Bom, então como vocês podem ver aqui na direita, isso aqui é uma propaganda, né, de Davos. Então tem uma raquetezinha aqui, porque era um lugar que as pessoas, né, iam pra esquiar, ainda vão até hoje, inclusive ainda é muito caro pra ir. Mas também era uma estação de cura, que eles chamavam. Tá muito pequenininho aqui, mas também tá falando disso. Então era um lugar que era conhecido por isso, né? Não só da Foz, outros lugares também da Suíça, né? E ao mesmo tempo que tinha pessoas praticando esporte, curtindo, tinha pessoas como aqui na foto da esquerda, que tinham que ficar o dia inteiro deitadas. Isso fazia parte do protocolo de tratamento dessas pessoas. E, bom, todo mundo ia para esse lugar para se tratar. E aconteceu a mesma coisa com a esposa do Thomas Mann, a Katia Mann. Em dado ponto da vida, eles detectaram catarros no pulmão dela. Eu não sei exatamente o que isso significa, porque, enfim, não sou médica, mas era sério o suficiente para ela ir para uma estação de cura como essa, né, para um sanatório. Também existiu uma questão, porque na mesma medida em que era um lugar que tratava pessoas, eram grandes negócios, né? Então existia também toda uma discussão a respeito da honestidade, às vezes, desses lugares. E vocês vão ver que na Montanha Mágica, às vezes, isso fica um pouco ambíguo, sabe? Ninguém sabe exatamente se ainda tá doente, ninguém sabe exatamente se está doente, existe uma questão psicológica aí, mas sempre tem o médico, né, que é o Behrens, que ele sempre tá aumentando o tempo das pessoas, onde começa a saúde e acaba o lucro. Pode falar. Licença.
Obrigado por dizer isso, porque isso era uma grande dúvida que eu tinha ao longo do romance. Será que esses médicos não estão ludibriando esses pacientes de alguma forma? Principalmente o primo do Hans, né? Gera muito essa questão, e o Settembrini também levanta essa questão algumas vezes por Hans. Sim. Sim, eu acho que. Obrigada pelo comentário. Eu não consigo ver seu nome, desculpa, mas muito obrigada, muito pertinente. É uma questão que perpassa o romance inteiro, né? Pode falar? Quem... Eu sou a Laura. Na verdade, eu lembrei que hoje em dia as reuniões, as grandes reuniões dos banqueiros internacionais, etc., são em Davos. Então, não é à toa que se faz essa associação com a questão financeira, né? Sim, sim, Laura. E todo ano, né, sempre tem alguém em algum canto da internet escrevendo alguma coisa sobre a Montanha Mágica. Ai, peraí, que alguém acabou de entrar. Eu já vi muitos. Ai, peraí. Oi, 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 quem entrou agora? Eu vou voltar aqui. Sempre tem essa questão. Ó, todo mundo tá conseguindo ver de novo? Tá. Então sempre tem essa questão de realmente. Não só uma questão financeira, não tem a mágica. Porque, né, eles precisam lucrar com esse dinheiro. Tem várias questões com o dinheiro, apesar de ser uma coisa que se passa a parte do mundo do trabalho, o dinheiro tá o tempo inteiro rodando ali. Ia falar uma coisa, mas não posso, porque é spoiler. E outra questão também, é uma questão que a gente vai ver isso na aula que vem, é uma questão também psicológica. Você nunca tem 100% de certeza se alguém está muito doente ou não, como é que é essa questão da doença, etc. Então são questões muito dúbias que eu acho que também são a graça do romance. A maioria delas fica dúbia mesmo, sabe? Mas claro, muitas pessoas que estão ali também estão muito doentes. Isso é muito bom que fique muito claro também. E bom, eram, né, lugares, centros de tratamento caríssimos. E bom, depois que a penicilina foi inventada, né, foi descoberta, né, não sei o termo correto, esses lugares deixaram de ser centros de tratamento, né, não fazia mais sentido a existência deles, e a grande parte deles virou hotel, né? Então hoje em dia, por exemplo, o Schatzalp, que é esse aqui da foto, e também é o que tá na capa da edição alemã, que eu já vou passar para vocês. Ele existe até hoje na Suíça, e o Vale Sanatorium também existe ainda hoje na Suíça, que foi onde ficou a Katia Mann. Bom, eu não preciso nem dizer que é caríssimo ir para esses lugares, né, hoje em dia, mas muitos fãs do romance vão para esses lugares até hoje. E, inclusive, o Schatzalp, se eu não estou enganada, é o Schatzalp. O Thomas Mann, ele não, né, ele é citado no romance, esse sanatório. Então não é exatamente lá, né, que se passa. O nome do sanatório no romance é Berghof, então não é nenhum desses nomes. Mas muitos lugares que serviram de inspiração para o Thomas Mann no Schatzalp estão lá até hoje. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês nas próximas aulas do restaurante, das varandas, das vistas. Então muitas pessoas que são muito fãs do romance, eles vão até esses lugares para viver um pouco do que o Hans viveu, enfim. É muito, muito curioso que isso aconteça. E eles fazem questão de deixar assim justamente por causa disso. Bom, e o que acontece? Em 1912, a Katia Mann adoece e tem que ir pra lá. Pode falar. Só uma pergunta assim, não sei se pertinente misturar escritores, mas se pode fazer tipo um paralelo com o Nietzsche também, que o Nietzsche também ia para a Suíça, passava um tempo lá nas montanhas e tal. Esse livro tem muito de Nietzsche, mas muito, 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 muito mesmo, assim. A relação do Thomas Mann com o Nietzsche é uma relação que não permanece a mesma, né, ao longo da vida. Quem tem lido com o Dr. Fausto sabe como isso aparece no Dr. Fausto. Mas tem muitas questões nietzschianas nesse livro. Até a aula que vem também a gente vai falar um pouco sobre essa sensação de um adoecimento por causa de uma época. Isso é completamente nietzschiano. Então, assim, não sei honestamente se o Nietzsche já chegou a ficar num sanatório, mas sei que ele esteve na Suíça. Então, assim, a relação entre autores para esse romance aqui é muito importante, inclusive com Schopenhauer também, com os dois. Alguém mais quer falar? Eu acho que eu escutei barulho. Não? Eu cliquei errado aqui, desculpa.
Sem problema, sem problema. Gente, eu tô, tipo, vendada, então podem chamar mesmo, podem falar bastante, tá? Ô, Luísa, só uma Claro, dúvida, pode falar. essa obra, a ambientação dela é em que ano? Mais ou menos. Ai, você quer que eu responda essa pergunta? Porque vai ser um grande spoiler. Porque é o seguinte, não, porque eu estou perguntando, por causa que o bacilo de Koch, né, que é o grande responsável pela TB, foi descoberto em 1882. E quando Entendi. você falou de 1900 e pouco aí da esposa dele, antes 1912. já tinha sido identificado, porque essas pessoas iam para esses lugares altos porque eles ainda não sabiam que era uma bactéria. Exato. E aí as regiões mais altas, ela tem uma concentração de oxigênio, né, por causa da pressão, um pouco menor. Então, eu estou falando por causa que eu sou médica. Então, eles achavam que o ar um pouco mais rarefeito, eles tinham uma certa, vamos colocar, dava um benefício para essa parte curativa, entendeu? Mas aí, depois que foi descoberto que era uma bactéria, era uma infecção, isso cai por terra, né? Porque aí realmente tem que fazer o tratamento. E isso já era, vamos dizer, um tratamento já era disseminado em 1912, ou ainda não? Porque eu imagino que talvez possa ser um pouco por causa disso também, o tempo entre a descoberta e o tratamento se tornar algo comum. Então, por isso que eu perguntei, porque até onde eu estou no livro, eu não consegui fazer assim verificar mais ou menos que ano que está passando, porque ele não fala. Né? O livro começa em 1907, tá? 1907, se eu não estou enganada. Então já é depois de 1800 Sim, depois. Então está na descendência, ou seja, esses lugares vão começar a... Sim, tipo, o livro, né, ele é o canto do cisne desses lugares, é o fim. Entendi, né? exatamente. De toda uma época que inclui esses Exatamente. lugares também, exatamente. Mais alguém levantou a mão? Obrigada. Não sei seu nome, mas muito obrigada. Patrícia, imagina. Mais alguém levantou a mão? Não, eu tinha levantado só para dizer que a Patrícia sabe disso, obviamente, que a penicilina foi descoberta em 28, né? Pouco tempo depois de o livro ser publicado. Mas, claro, essa descoberta não teve impacto, porque só veio depois na questão do tratamento, que começou aí. Sim. Mas, bom, eu acho que, independentemente exato do ano, eu acho que a questão é que pós-penicilina, etc., antibióticos, isso aqui é um mundo que, bom, deixa de existir, né? Eu acho que, bom, enfim, obrigada pelas colocações. Eu vou ver depois exatamente os anos, mas eu falo pra vocês. A questão é que nos diários do Thomas Mann, etc., não tem, né, enfim, nenhuma outra perspectiva de tratamento, né, pra mulher dele. Que ficou bem, tá, gente? Ela saiu. Ela ficou o tempo que tinha que ficar e saiu. Mas o que acontece? O Thomas Mann foi visitá-la por 3 semanas. Quem está lendo o livro já deve estar dando risada desse número, 3 semanas. Ele foi visitar. Inclusive, no sanatório, disseram pra ele assim, não, mas por que você não dá uma olhadinha no seu pulmão, né? Acho que você não parece tão saudável. E isso causou uma forte impressão no Thomas Mann. Ele falou assim, nossa, que mundo estranho. E ele desceu desse lugar, né? A palavra subiu e desceu é muito importante, os 2 verbos são importantes aqui. Ele desceu desse lugar com inspiração para escrever uma novela, tá? Bom, como vocês podem ver, o que era para ser uma novela ficou um pouco maior que uma novela, né? Thomas Mann, ele não sabia se conter. Mas ele ficou com vontade de escrever uma novela que seria um contraponto humorístico a este livro aqui. Gente, eu só tenho a edição antiga, que é Morte em Veneza, que eu imagino que alguns de vocês já tenham lido ou visto o filme, que é incrível. É um pouco diferente, mas é muito bom. Então, o que acontece? Ele visita a Kátia e sai com essa ideia. Vocês estão vendo aqui o slide de Morte em Veneza? Não, tá em Davos ainda. Realmente eu vou ter que ficar entrando e saindo. Agora talvez vocês vejam. Isso. Foi? Uhum. E não é qualquer contraponto, tá, gente? É um contraponto cômico, A Morte em Veneza. E eu sei que isso pode soar muito estranho para muitos de vocês, pensar, nossa, mas um livro que se passa em um sanatório para tuberculosos, que basicamente lida com a ideia de morte, é um livro cômico.
E eu, pelo menos, eu acho que quando a pessoa lê A Montanha Mágica com bastante atenção, ela dá umas boas risadas. O narrador da Montanha Mágica não é brincadeira. E eu acho que a ideia do cômico, apesar de ter outros aspectos, né, trágicos, dramáticos, tudo bem, mas o aspecto cômico, que é o aspecto inicial que o Thomas Mann queria ter em mente, né, ele permanece na obra. E eu acho que é uma obra que realmente você consegue dar boas risadas com ela. E ele queria, então, escrever um contraponto cômico, né? Isso aqui é uma carta que ele mandou, eu mesma que traduzi, então desculpa qualquer erro. Ele diz: o fascínio pela morte, a vitória da desordem suprema sobre uma vida fundada na ordem e consagrada à ordem, ou seja, né, o tema da novela de Veneza, de Morte em Veneza, deveria ser aqui minimizado e transformado em alívio cômico, tá? Então, o que ele queria? Ele queria escrever uma história que se baseasse, né, na ideia de morte, né? E nisso aqui que ele chama de desordem suprema sobre uma vida fundada na ordem e consagrada à ordem, porque o protagonista de Morte em Veneza, para quem nunca leu, é o Gustav von Achenbach, e ele é um escritor de muito sucesso, e ele tem, assim, aquele compromisso meio germânico mesmo, de trabalho, de rotina, de produção, e isso tudo vai por terra quando ele resolve viajar para Veneza e ficar em um balneário com, né, várias pessoas de todo mundo, e se apaixona por um garotinho chamado Tadzio, polonês. Então, basicamente, essa ideia de alguém que tem uma vida normal e sai dessa vida normal e vai para um lugar totalmente fora da rotina, né? Fechado, internacional, com pessoas de vários lugares diferentes, e tem essa paixão e esse flerte com a morte, isso tudo também tá na Montanha Mágica. Porque realmente foi a ideia que deu origem, né, à Montanha Mágica, ele queria continuar falando disso. E, bom, essa é a ideia principal, né? Tem outras questões também, né? A questão com a doença é muito forte em Morte em Veneza, também, muito, muito forte. E, bom, essa novela, o Thomas Mann ele já tinha publicado Os Buddenbrook quando ele tinha 24 anos, se eu não estou enganada, de 1901. E esse aqui ele publicou em 1912, e também foi muito lido, muito aclamado, fez muito sucesso com isso aqui. Então, ele queria continuar, né, tratando desse tema da Morte em Veneza. Mas, como eu falei pra vocês, isso aqui ultrapassou a ideia de uma novela e se tornou um romance. Então, algo que era para ter 100 páginas se tornou algo de 1000 páginas. E aí entra uma questão que é muito importante, que é a pergunta: o que aconteceu? Né? O que era uma coisa que era para ser uma novela se tornou um romance absurdamente grande? E a resposta para esta pergunta, a gente vai voltar, tá? Na Morte em Veneza, na próxima aula, eu vou deixar alguns trechos, etc., que eu realmente não quero estragar as surpresas de ninguém. Mas, vamos lá. O que mudou? O que aconteceu para que isso aqui descambasse? Isso aconteceu. Que vocês não estão vendo, né? Eu imagino. Deixa eu pôr de novo. Isso aconteceu. Todo mundo tá vendo? Sim, Primeira Guerra, né? Primeira Guerra Mundial aconteceu. Então, o que acontece? O Thomas Mann, ele tinha começado a escrever A Montanha Mágica em 1912, certo? A Primeira Guerra Mundial explode em 1914, né? Se não me engano, agosto de 1914. Então, de 14 até 15, o Thomas Mann, ele continua escrevendo ainda Montanha Mágica. Só que a partir de 1915, ele para com a escrita da Montanha Mágica e ele escreve Considerações de um Apolítico, que não é um romance, é um livro de escritos políticos mesmo, que tem 400 e tantas páginas, é um livro bem grandinho, não tem tradução pro português do Brasil, tem tradução pro inglês, pro francês, pro espanhol, etc., mas pro português não tem. E, bom, explode a guerra, ele para de escrever o romance. Então, ele vai ficar de 15 a 19 sem tocar na Montanha Mágica, a Montanha Mágica esquecida. E ele vai retomar em 19 e vai terminar o romance. Ele termina de escrever em 27 de setembro de 1924.
e publica o romance no final de novembro de 1924. Então a gente está falando de um livro que começou a ser escrito em 12 e é publicado em 24 com um período de pausa no meio, né? Que é justamente, né, enfim, a guerra. E o que acontece? A partir desse ponto, o livro toma proporções políticas que não existiam na ideia original do livro, que na verdade nem faziam propriamente parte do ideal de concepção de obras do Thomas Mann até aqui. Vocês já vão entender melhor o que eu quero dizer com isso. Isso aqui é o que ele fala quando ele menciona a guerra e a relação do livro com a guerra. Então ele diz: as novas ideias que a experiência interior da guerra haviam despertado em mim se cristalizaram no plano antigo. A narrativa provou ser tão receptiva a elas quanto uma esponja que incha. E, em vários estágios, a novela grotesca que eu pretendia escrever se tornou o retrato em 2 volumes da época. Então, aqui ele usa o termo Zeitbild. A Bild, em alemão, significa uma imagem, e Zeit, tempo. Então, realmente, o retrato de uma época, né? Com todas as suas relações filosóficas e até mesmo místicas. O novo mundo de experiências se uniu na Montanha Mágica como um cristal de todas as experiências da época. Assim resultou uma espécie de resumo do estado geral de espírito e da alma da Europa, então estamos falando aqui de Europa, no período anterior à guerra. Um romance de época, Zeitroman, vamos voltar neste termo, que ultrapassou as dimensões originais da peça satírica relacionada à morte em Veneza. Então, o que acontece depois da eclosão da guerra, a gente tem o aspecto que já existia, que é a relação com a morte, com a desordem, e a gente tem agora o aspecto da guerra. Essas coisas, elas vão se misturar, elas vão se colar em Morte de Veneza. Então não é que uma deixa de existir quando a outra aparece, as duas estarão existindo ao mesmo tempo, e inclusive vai ter uma relação da ideia da concepção errada de morte com a guerra. Ele vai fazer isso depois dentro do romance, ele vai, enfim, analisar todas essas questões. E isso é muito, muito importante, por quê? Porque isso dá um aspecto político histórico pro romance que ele não tinha antes. E claro, né, a Primeira Guerra Mundial representou uma mudança completa, né? Realmente uma ruptura na história da humanidade, se a gente parar para pensar que o Império, né, o alemão caiu, né, o que a gente se consolidou de chamar de Segundo Reich, né, chegou ao fim em 1918, e aí a partir daí você tem o início da República de Weimar até 1933, então a Alemanha tem uma experiência republicana de 18 a 33, que é quando, né, é o que se convencionou chamar de Terceiro Reich, né, ascende ao poder. Isso, inclusive, essas questões de Primeiro e Segundo Reich são uma nomenclatura ironicamente nazista, tá? E a gente, sem querer, adotou a convenção, né? Mas, enfim. Então tem essa experiência democrática que vai acontecer depois. Também é o fim do Império Austro-Húngaro, que era um império poderosíssimo, né? Temos Revolução Russa, então o mundo realmente ele deixa de ser como ele era. Existe um grande buraco entre o que era o mundo antes da guerra e o que veio a ser o mundo depois da guerra. Então toda essa ideia de que existe um mundo antes e existe um mundo agora, ela tá também na Montanha Mágica. A gente vai ver isso hoje, isso já está colocado no propósito da Montanha Mágica. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Só acrescentando no comentário dos efeitos da Primeira Guerra, você também tem toda a evolução tecnológica, científica, tudo que provocou, né? Então é realmente uma mudança em vários âmbitos. Sim, e também na maneira... Obrigada pelo comentário, não consigo ver o nome. Na maneira como se fazia a guerra, né? Eu não vou saber o nome da substância, mas teve guerra química, né, da Primeira Guerra Mundial. E se eu não me engano, depois disso até houve uma questão com gases e tudo, né, que era até vamos dizer, um novo jeito de se matar pessoas. Hoje em dia, se a gente for parar pra pensar, as pessoas fazem guerra com drones. Mais impessoal que isso, eu não sei o que é. Mas pode falar, quem levantou a mão. Professora, uma pergunta, eu vou chamar de professora. Fique à vontade, acho chique. Eu não li o livro ainda, porque me botaram muito medo, né? Meus amigos tentaram ler, não conseguiram. Teve um que terminou e quando terminou falou graças a Deus. Então, mas me inscrevi num curso justamente para conseguir entender primeiro, né?
o que tipo, ter uma noção para ler. E essa questão que você falou da Primeira Guerra me lembrou muito, né? Não igual, a questão dos efeitos da guerra. Nossa, minha cachorrinha aqui. No Tolkien. Né? O Tolkien escreveu, né, a questão do Senhor dos Anéis pensando numa ideia mais antibelicista, né? No mundo fora da guerra e tudo mais. Eu queria saber se nesse romance também há essa questão da fuga para um mundo antibelicista ou a experiência da guerra não causou essa questão nele. Tipo, não foi como Tolkien, por exemplo, que experimentou aquilo e falou, vou criar um mundo A parte, você diz, à né? parte. Isso. Eu diria que, assim, em relação ao Tolkien, eu acho que tem questões do Thomas Mann com Tolkien que são um pouco parecidas, em termos de utilização de mitos, vamos dizer, de reapropriação, talvez, de determinados mitos, em relação ao nazismo. Por exemplo, os Nibelungos, né, que o Wagner transformou em ópera. O Tolkien, ele tinha, né, essa questão também porque ele era professor, né, de línguas antigas germânicas, etc. Eu sei que teve uma intenção também de utilizar a história para que ela não fosse, vamos dizer, livremente manipulada, né, pelos nazistas e pelas ideias que os nazistas tinham. O Thomas Mann, em certo sentido, ele mexe com mitos e com ressignificação de alguns mitos, mas não aqui na Montanha Mágica. Em José e seus irmãos, por exemplo, e no Dr. Fausto, ele lida com alguns mitos. No Dr. Fausto, por exemplo, eu acho que mais alemão do que Fausto não fica, para justamente fazer comentários políticos específicos sobre a Segunda Guerra Mundial e para criticar o nazismo. O que acontece aqui, na verdade, apesar de ser um mundo onde acontece uma suspensão do mundo real, né? Então as pessoas, elas não estão trabalhando, elas não estão produzindo, elas não estão acordando cedo, elas estão vivendo num mundo à parte, né? Elas ficam, sei lá, quantas horas por dia deitadas em suas cadeiras, olhando pro nada. Mas eu acho que isso não significa que ele se despega da questão. A questão vai entrando no livro. Então, apesar dele ser um mundo separado, os debates que as pessoas têm, as questões que as pessoas colocam, como diria o Ítalo Calvino, né? Todas as questões do século XX estão na Montanha Mágica. Então, eu não acho que seja uma coisa de se despegar como se fosse um mundo completamente à parte. Apesar de que, né, o Hans, ele tenta ficar à parte. Mas as questões da época, elas se colocam. Não tem o que fazer, não tem como fugir. Essa é a questão. Então, eu acho que isso seria uma diferença com um mundo que é completamente, vamos dizer, criado para ser fantasia. Não sei se foi bem essa pergunta, não sei se eu respondi. Foi sim. Muito obrigada, viu? Imagina, obrigada pela pergunta. Bom, então o que acontece? Primeira Guerra, tá? O que acontece? Quem é Thomas Mann quando a guerra começa? Essa é uma questão muito importante também. Vocês conseguem ver? Deixa eu ver. Foi. Acho que vocês conseguem ver, né? Sim. Isso aqui é o Thomas Mann antes da guerra, tá? Aqui à esquerda a gente tem o Betrachtungen eines Politischen, que é considerações de uma política, né, em alemão. E eu não peguei nada desse livro, eu peguei de Pensamentos na Guerra. É um texto super acessível, vocês podem encontrar online para ler. A tradução é do Mário Frungilo, que é supremo, excelente. E é um texto de 10 páginas, então se vocês quiserem ter uma ideia melhor do que é isso aqui, vocês podem pegar o texto para ler. Quem não conseguir encontrar pode me escrever, eu tenho o texto aqui também. Mas isso aqui é o Thomas Mann quando a guerra começa. O que acontece? O Betrachtungen eines Politischen, ele começa a escrever em 1914, 15, né? Que daí depois ele vai parar de escrever Montanha Mágica para terminar isso aqui. Ele publica esse livro em 18. Então a guerra já tinha acabado quando ele publica o livro e ele já é outra pessoa, porque uma coisa é você louvar a guerra quando ela estoura, outra coisa é você viver a guerra e você testemunhar o fracasso do seu país, sabe? E você ter que ver a pobreza e você ter que ver muita coisa ruim acontecendo. Então é claro que o Thomas Mann do começo da guerra não é o mesmo Thomas Mann do final da guerra. Então quando ele publica Considerações de uma Política, ele quase publica pedindo desculpas. Falando, olha, então eu escrevi isso aqui, eu vou ter que publicar, mas eu já nem penso tanto assim, tá? Mas então vamos entender o que ele pensava, né?
Basicamente, nesse texto, Pensamentos na Guerra, já tem questões que também vão aparecer na Montanha Mágica, tá? Ele faz contraposições, basicamente. Então, ele vai contrapor a ideia de cultura, que seria cultura em português, e civilizazione, que seria civilização, né? O que é isso? Basicamente, a ideia de cultura, ela tem a ver com do que ele chama de uma comunidade orgânica com valores morais, né? E a civilização é representada, assim, sobretudo pela França, né? Que é inimiga da Alemanha, né? E tem a ver com a Revolução Francesa, tem a ver com a democracia, tem a ver com a República. Então, basicamente, a República Democrática, né, é o lado da civilização, e essa coisa mais tradicional, etc., é a questão da cultura, que era uma questão na Alemanha, né, porque a Alemanha, até 1870, que é justamente quando ela, né, vai se unificar em 71, ela começa a ter um desenvolvimento industrial muito acelerado e ela começa a se tornar um ator político muito importante na Europa. Só que tem aquela questão, nós não somos franceses, nós não somos ingleses, a nossa constituição política, a maneira como as coisas acontecem aqui é muito diferente. Então a Alemanha também tentava entender qual que era o lugar dela nessa configuração capitalista, da qual ela fazia uma parte importante agora. Então a gente tá pra lá, a gente tá pra cá, e tinha gente de tudo quanto é tipo, com tudo quanto é ideia. Por exemplo, o irmão do Thomas Mann, o Heinrich Mann, que inclusive também era romancista, e eu super recomendo para quem tem mais curiosidade pelos Mann, ler os romances do Heinrich Mann. Eu sei que aqui no Brasil você consegue encontrar o Súdito e Anjo Azul. São bons romances, são muito bem escritos. Assim como Hermann Hesse, por exemplo, o Heinrich Mann era um pacifista convicto, que era uma exceção, tá? Mesmo entre os artistas. E eles ficaram totalmente contra a guerra desde o começo. Inclusive, isso fez com que o Thomas Mann e o Heinrich Mann brigassem de parar de se falar mesmo. Assim, muito mais tarde eles voltaram a se falar quando o Heinrich ficou muito doente. E ele já tinha perdido outras pessoas e acabaram voltando a se falar. Mas isso gerava brigas, assim, realmente muito profundas entre as pessoas. E, inclusive, quem já tá lendo vai saber que o Settembrini tem muito do irmão do Thomas Mann. Então isso gerava brigas e eram questões que estão na vida real, estão na guerra e vão ser transpostas para a Montanha Mágica, isso que tá tudo lá. Então ele vai contrapor cultura e civilização, a Alemanha, a França, muito. Então a França aqui, a Inglaterra também, são inimigos, eles não veem os alemães como pessoas, eles não entendem os alemães. Tem 1000 críticas aqui aos franceses. E um último fator que eu acho extremamente importante é o fato de que aqui o Thomas Mann, ele associa o elemento apolítico à arte. Então, apolítico, não político. Ele vê o artista, basicamente, como uma pessoa que tem que ter uma vida separada da vida do Estado. Então, do jeito que as coisas estão, do jeito que as coisas funcionam, é bom. Porque assim a gente tem uma separação entre as coisas. O Estado, ele é autoritário, beleza, mas ele cuida da vida dele. O artista está separado do Estado e não deveria estar se importando tanto com isso, vamos colocar assim. Então, o autoritarismo seria essa forma ideal para ele, e o antidemocratismo do Thomas Mann deriva disso, que na verdade é uma questão muito alemã também, né? Não é do nada que isso surge na obra do Thomas Mann. Essa é uma questão, essa interioridade alemã é uma questão muito premente nos artistas, essa separação entre as coisas, e vai estar muito presente. Por exemplo, Morte em Veneza, tá? Tem trechos de Morte em Veneza que são praticamente citados inteiros, né? Indiretamente no Considerações de um Apolítico. Pode falar, quem levantou a mão, por favor. Isaac aqui. Luiz, é interessante isso, né? Porque essa época eu já li que era muito marcada por essa disputa entre alemães e franceses, que era, na verdade, uma disputa por duas visões de mundo, romantismo e iluminismo. Eu sou professor de Direito e é curioso que no Direito aconteceu um debate exatamente em 1914, que era sobre se a Alemanha deveria ter uma legislação de cima para baixo, como tinha a França, o Código Civil da França. E os alemães colocavam contra, exatamente porque o Savigny, que é esse autor que defendia, ele achava que a legislação deveria vir da cultura, das tradições, dos institutos, enquanto o outro, que defendia essa visão de mundo, né, iluminista, racionalista, republicana, democrática, achava que um código era um modo de regular as relações humanas do modo mais racional, que foi o relato que venceu na França e que chegou até nós, inclusive, né, na influência do nosso Código Civil. Mas, enfim,
muito interessante essa disputa entre romantismo e iluminismo. É muito interessante mesmo, Isaac. Eu não sabia sobre essa questão da legislação, mas isso era... Inclusive, você falou que eu ia falar em seguida que outra questão aqui é a questão de romantismo contra o iluminismo. Então, é mais uma das contraposições. Então, Alemanha, França, cultura, civilização, romantismo, iluminismo, e essa questão de, tipo, arte de um lado, política de outro, né? Então, o artista, essa interioridade alemã, né, ela estava separada da vida pública. E, Isaac, se você, não lembro se você falou se você já leu o livro, mas acho que vai ser muito interessante pra você, porque essa questão romantismo versus iluminismo, ela tá também dentro do romance, incorporada em duas personagens diferentes. Acho que você vai gostar. E eu sei também que Pode falar. Oi, eu sou o Nicolas, prazer. Oi, Nicolas, prazer. Eu sou professor de história, né? E eu não poderia deixar de recomendar, nessa discussão que a gente está tendo, um livrinho sobre a Primeira Guerra Mundial do Luciano Cânfora, chama 1914, não sei se alguém já leu esse livro. Recomendo fortemente, porque ele vai no frigir dos ovos desse debate que a gente está discutindo agora, as diferenças entre França, a rivalidade, né? Inclusive, ele cita o súdito do Heinrich, né? Mostrando como o Heinrich, nesse livro, ele analisa assim, como a vida das pessoas na Alemanha naturalmente levava ao conformismo, né? Levava a essa questão da raça, de falar né? Enfim, ele cita. Vale muito a pena o livrinho, muito legal, muito gostoso. Só uma recomendação rápida. Muito obrigada, Nicolas, pela recomendação. Eu acho que é muito interessante quando você lê livros. Tem um. Se chama A Torre de Marfim, é da Bárbara Tuchman. É um livro também muito bom, que fala, ela separa por países, assim, um pouco antes da guerra, e vai falando de como tudo levou a isso. É muito interessante também, e também coloca essa questão da Alemanha querer ser um país com colônias, né? Porque a Alemanha não tinha colônia até aqui. Então também entra essa questão, não foi só porque mataram o Duque Franz Ferdinand, né? Era uma questão muito mais profunda. Alguém levantou a mão? Eu, Laura. Pode falar, Laura. Então, eu trabalho com música, né? E é uma música erudita, e nesse ponto também é interessante, só mais um exemplo a esse respeito do que o Isaac, vocês estavam falando, que é a questão do Schoenberg versus um Debussy, Ravel. Então, o Schoenberg, de fato, ele pretendia quebrar uma ordem existente, enquanto Debussy e Ravel, eles absorvem ordens vindas de outros pontos do globo, né? Tipo a música oriental, a música asiática, principalmente. Então, é diferente, uma absorção de outras culturas diante de uma ruptura da própria cultura. São duas visões de mundo bem antagônicas, a francesa versus a alemã no começo do século XX. Tá? Era isso que eu queria dizer, obrigada por ouvir minha preleção. Obrigada a você, Laura. E você sabe uma coisa interessante? Me corrija se eu estiver errado no que eu falo agora, porque, enfim, minha formação não é música, mas o Thomas Mann, ele muda tanto, que tem essa separação, né, Alemanha, França, mas o fator, o acontecimento extremo de perseguição, né, contra ele na época do nazismo, é quando ele fala de como Wagner incorpora outras culturas, e isso deixou os nazistas possessos. Então isso também é uma questão, né, você vê como ele acaba mudando de quem ele é aqui, totalmente, é outra pessoa. Sim, esse rótulo do Wagner como sendo um nazista, etc., é uma coisa muito discutível, pelo menos do meu ponto de vista. A gente discute muito, mas isso é assunto para outros, né? Mas, de qualquer maneira, penso que é por aí mesmo, que o Wagner incorporava toda uma questão alemã que extrapolava a questão do nazismo. Era muito além, era uma questão da natureza, da criação de uma personalidade musical alemã, que já vinha desde Schumann, desde Beethoven, enfim.
Sim, por aí. sim. Com certeza, com certeza. Obrigada pela Obrigada, colocação. É muito sim. importante, muito importante. Mais alguém levantou a mão? Acho que não. Eu levantei, Luísa. Pode falar, pode falar. Nessa questão das sugestões, eu queria sugerir um filme maravilhoso, para mim um dos melhores que foi feito, que é do Kubrick, o mesmo que fez 2001, etc., que é sobre a Primeira Guerra, que é Glória Feita de Sangue, onde ele mostra essa questão dessa diferença da Primeira Guerra, porque, na verdade, ela foi a última guerra realmente de trincheiras, e ela foi de uma violência absolutamente assim, sanguinolenta. Então, para quem quer se aprofundar um pouquinho sobre isso, esse filme é maravilhoso. Muito obrigada pela recomendação, muito obrigada mesmo. Até acrescentando, tem o livro, né, que eu sofri tanto com o livro que eu confesso que eu não tive coragem de ver o filme, que é também Nada de Novo no Front, né? Ganhou até o Oscar, enfim. Eu sei que também mostra bem essa coisa horrorosa, né? Sobre a Primeira Guerra, gente, tem, olha, infinidades também de recomendações, mas obrigada. Se mais alguém tiver recomendação, pode levantar a mão. Obrigada, viu, pela recomendação. Bom, então é isso. Tem essa questão da interioridade que eu tava falando. Isso, inclusive, se reflete na própria criação literária alemã. Porque, por exemplo, se eu pergunto pra vocês assim, autores de romance franceses do século XIX, vocês vão falar uma infinidade. Tenho certeza que muita gente é de Victor Hugo, Zola, etc, etc, etc. Mesma coisa com ingleses. Se eu falo, quero alemães do século XIX que escreveram romances. Talvez alguém fale um F. Brice da vida, uma coisa assim, mas eu tenho certeza que serão pouquíssimos que vão conseguir passar disso aqui. Um Hoffmann da vida, beleza, mas não passa muito disso aqui. Justamente porque tem essa questão com o romance também. Os alemães, eles não só se sentem estranhos em relação à constituição, né, socioeconômica, capitalista, etc., mas eles também se sentem um pouco estranhos em relação à forma literária que representa essa burguesia capitalista que é o romance. Tanto é que o Bildungsroman, que a gente vai falar sobre hoje também, ele é bem, né, ele tem uma questão interior bem forte, bem marcada, que representa um pouco disso também na Alemanha, né, e que tudo tá em discussão aqui. Então, né, é um texto, gente, perdoem o Thomas Mann, tá? Por favor. É um texto horroroso. É um texto que ele fala coisas, assim, que os nazistas não, desculpa, os ufanistas da época tentaram se apropriar disso aqui, sabe? E ele teve que, enfim, né, fazer as jogadinhas dele para que isso não acontecesse e tal. Ele fala, por exemplo, em necessidade da catástrofe europeia. Então são coisas um pouco complicadas de ler, mas a gente perdoa ele, porque ele escreveu no Pé Mágico depois, então tá tudo certo. Para vocês terem um gostinho, né? Então ele diz assim: a arte está longe de interessar-se pelo progresso e pela ilustração, pelo conforto do contrato social, em suma, pela civilização do gênero humano. Então aqui, repara, ele está contrapondo arte e humano. Ela não se interessa pela civilização do gênero humano. Sua humanidade é de ciência completamente apolítica. Seu crescimento independe das formas de organização do Estado e da sociedade. Fanatismo e superstição não prejudicam seu florescimento, quando não o favorecem. E com certeza ela tem mais intimidade com as paixões e a natureza que com a razão e o espírito. Quando ela se dá ares de revolucionária, ela o faz de maneira elementar, não no sentido do progresso. Ela é um poder conservador e configurador, e não dissolvente. Podemos ainda colocá-la ao lado de um outro poder elementar e fundamental da vida, que neste momento abala novamente o nosso continente e o coração de todos nós. Eu me refiro à guerra. Então ele está colocando as duas coisas no mesmo pé. E ele também diz: como poderia o artista, o soldado no artista, não dar graças a Deus pela derrocada de um mundo de paz, ou seja, dar graças a Deus pela derrocada de um mundo de paz, do qual ele estava farto, completamente farto. Guerra era purificação, libertação, o que sentíamos, e uma enorme esperança. Disso falavam os poetas, apenas disso. Realmente falavam muito, tá? Teve, nos dias seguintes ao começo da Primeira Guerra Mundial, eu não vou saber o número exato agora, mas era uma quantidade
estratosférica de poemas que eram publicados em jornais, saudando a guerra, louvando a guerra, comemorando a guerra, felizes com a guerra, etc. Então, realmente, você vê como tem uma louvação à guerra, uma questão de achar que é uma coisa boa, de que o mundo de paz tinha algo de errado, né? Que as pessoas estavam se sentindo mal nesse mundo. E nessa época tinha várias discussões, realmente, falavam que o mundo estava muito feminino, muito pacífico, que algo tinha que chacoalhar esse mundo para que tudo mudasse. Então, não é à toa que ele está falando isso aqui. Isso aqui, que nem eu falei, esse texto, Pensamentos na Guerra, é de 1914. Aí, o que acontece? Começo da guerra. Corta a cena para... Deixa eu pôr aqui. O fim da guerra, tá? É outro texto aqui. Acho que vocês estão vendo, né? Alguém quer falar? Não sei, acho que eu escutei o barulho de que alguém levantou a mão. Se você quiser falar, pode falar. Bom, esse aqui é outro texto. A tradução desse aqui também é do Mário Frungilo, tá, gente? Eu peguei diretamente com ele. Ele foi meu orientador na graduação, mas não tá publicado. Eu não sei nem se eu posso passar isso pra vocês, porque fora isso aqui, tem só em alemão, eu acho, talvez em francês. Mas é um texto muito interessante. Esse texto aqui já é de 22, ou seja, 19, 21, 22, 4 anos depois do final da Primeira Guerra Mundial. E isso aqui foi lido, tá? Isso aqui foi lido na comemoração de 60 anos do Gerhard Hauptmann, que vai ser fonte para a criação de um dos personagens da Montanha Mágica, que a gente vai conhecer um pouco mais pra frente, que é também incrível. E ele vai lá e lê isso aqui. Só que isso aqui é completamente diferente do que o Thomas Mann do começo da guerra. Então, o que acontece? Todas as ideias que eu acabei de falar pra vocês, todas, estão invertidas agora. Então, por exemplo, Alemanha versus França. Nesse texto já não é mais assim. Nesse texto, inclusive, ele fala, né, do Hauptmann. O Hauptmann era um escritor naturalista. E ele vai falar, que bom que ele se inspira nos franceses, como Zola. Então já tem até um elogio aos franceses, né? Outra questão que tem aqui, paz, né? Ele fala, não sou pacifista, mas ele se coloca totalmente contra a guerra. Totalmente contra a guerra. Outra questão que a guerra agora não é mais uma coisa boa. A guerra é ruim. A guerra, a gente não tem que louvar a guerra. A guerra é horrorosa. Horrorosa. Não tem o que fazer. Aqui essa primeira citação, né? Que ele diz, a guerra é mentira. Seus próprios resultados são mentira. Ela própria, não importa quanta honra o indivíduo possa estar disposto a investir nela, está completamente desprovida de honra. E por isso, para o olho que não engana a si mesmo, ela se apresenta quase inerte como o triunfo de todos os elementos nacionais brutais e malignos, arqui-inimigos da cultura e do pensamento, como uma orgia sangrenta, isso é muito importante, de egoísmo, degradação e maldade. Gente, a gente acabou de ler uma citação onde ele falava que viva a guerra, sabe? É uma mudança muito brusca. E aqui, por exemplo, a gente já tá na República de Weimar, né? Ele se coloca como o que eles chamam de Vernunft republicana, que seria uma pessoa que apoia a república por questões racionais e para evitar um mal maior que pode surgir disso, né? Parece até que já sabiam que poderia acontecer. E uma questão aqui que é fulcral, né? Que foi uma das coisas que a gente falou, não tem mais a separação entre artista e política. Isso não existe mais nesse texto. Inclusive, tem um momento, eu não coloquei aqui, mas ele diz que o Estado, queiramos ou não, fica a nosso cargo, dos artistas. Ele foi colocado em nossas mãos, ele se tornou nossa causa, que temos que defender bem. E exatamente isso é a República. Então, agora, a arte e a política estão de mãos dadas e é função do artista defender isso. E ele também faz um malabarismo teórico, comparativo, que vai colocar um pouco por terra essa comparação entre romantismo e iluminismo que ele estava fazendo no outro texto. O que acontece? Ele vai aproximar dois poetas que, sei lá, talvez o aluno mais corajoso de teoria literária ousaria comparar em um trabalho que é Novalis. Não sei se é familiar para todo mundo, muitíssimamente importante para o romantismo alemão. E o Walt Whitman, que é o poeta da democracia, né? Um poeta, né, estadunidense.
de luz, né? Então, aparentemente, alguém que não tem nada a ver com Novalis, nada a ver com o romantismo alemão, ele vai colocar as duas coisas juntas para provar para as pessoas, porque ele tá falando para um auditório, né? Que a ideia da república ela pode ser tão elevada, segundo ele, quanto o romantismo alemão. E nisso, o que acontece? Ele também tem que aproximar o Novalis da ideia de república. Então, ao longo do texto, ele vai pegando trechos e citações de Novalis e falando, olha como isso aqui é republicano, olha como isso aqui está próximo de nós, a gente também tem que ser assim, etc, etc, etc. E ele vai aproximando temas, né, dos poetas. Então, por exemplo, ele fala, ok, os dois poetas têm o que ele chama de paixão pelo orgânico, né, pela vida, mas eles também têm simpatia pela morte. Aí você pensa, putz, Walt Whitman, o que isso tem a ver? Aí ele vai lá, pega um poema do Walt Whitman, pega um trecho e mostra como a morte se avizinha no poema dele. Então ele faz essa aproximação para mostrar que, as coisas talvez não tenham que ser mais tão opostas assim. Talvez de uma maneira única, de uma maneira alemã, beleza, que seja uma república alemã, mas que seja uma república, né? E que ela una essas coisas que aparentemente não fazem sentido juntas. E aqui ele diz, né? Saúde, doença, se quiserdes, toda poesia é doente, pois todas e cada uma está inseparavelmente, incuravelmente ligada no fundo com as ideias de amor, de beleza e de morte. Mesmo a poesia ostentadora de frescura racial atlética de Walt Whitman, peraí que eu já te dou a palavra, que por um momento nos permitiu colocar a democracia em relação ao esteticismo. Pode falar. Alguém levantou a mão? Eu levantei. É uma pergunta, na verdade. Esse ponto de virada, ele não tem uma relação direta com a República de Weimar? Tem, totalmente, sim. Porque depois... Porque qual é a data que ele escreveu esse texto? Eu acho que você falou e eu comi bola. 22. É a comemoração de 60 anos do Gerhard Hauptmann. Não, tem tudo a ver. Assim, eu acho que em certo ponto tem talvez até mais a ver com a derrota alemã e como ela se deu e a humilhação que foi, né? A gente não pode esquecer de Versailles, de tudo. A Alemanha perde terras para a França. E também, claro, né? Aí vem a República de Weimar, que se apresenta, né, como república, como uma ideia nova também de governo. Então tá totalmente ligado, as coisas estão muito ligadas. E o Thomas Mann, ele realmente vai apoiar a República de Weimar. Uhum. Porque, na verdade, a República de Weimar foi um respiro, né? Uhum. Sim. Para a ascensão nazi, né? Sim, com certeza. E do ponto de vista artístico, quer dizer, de todas as artes, né? Foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Nossa, foi perfeita. Alguns dos meus romances alemães favoritos são diretamente frutos da República de Weimar, Berlin Alexanderplatz, são romances incríveis dessa época. Teve também Berlim era uma cidade muito interessante, é uma história em quadrinhos, né? Se chama Berlim mesmo. Eu não esqueci o nome do autor, mas ele é um retrato muito vivo de Berlim durante a República de Weimar, é muito interessante, mostra como a vida era já muito viva em Berlim, muitas coisas, né, escusas já aconteciam em Berlim, e também mostra essa questão, essa briga gigantesca entre, né, vamos dizer, comunistas mesmo, né, e pessoas do outro lado do espectro, enfim, já existia tudo isso, e isso era muito vivo também, foi uma época muito complicada na Alemanha, né, e a República de Weimar, ela não foi muito pacífica, assim, acontecia coisa atrás de coisa, questão atrás de questão. O Hitler tentou um golpe durante a República de Weimar, né, então também tem muitas críticas que podem ser feitas à República de Weimar e tal, então é uma época extremamente interessante, enfim, então aqui, obrigada pela colocação, tá? Eu não vi quem era, mas obrigada. Professora, só uma dúvida que eu não me atentei. De maneira geral, como o romantismo ele é utilizado por Thomas Mann antes da guerra e agora depois? Porque aparece o romantismo, né, nesse trecho que você colocou, e aparece o romantismo antes. Mas de que maneira eles aparecem e como é diferente assim, essa questão? Porque... Como é seu nome? Desculpa. Larissa, perdão. Larissa, não, imagina. Então, Larissa, o que acontece é que, por exemplo, se você for pensar em pensamentos na guerra, né?
o romantismo ele é usado como uma maneira de justificar uma, vamos dizer, essa comunidade orgânica e voltada para questões, vamos dizer, hipertradicionais, sabe? Hipergermânicas. Então, tipo assim, olha, por exemplo, foi uma época, Irmãos Grimm, todo mundo conhece, né? Em que eles saíam por aí pegando histórias, né? Mitos alemães mesmo, e ele usava isso como, vamos dizer, uma questão para você colocar cultura, essa coisa que tinha que ser preservada contra a civilização. Aqui não, aqui ele tá usando o romantismo para se integrar na civilização. Então, tipo, é alemão? É, mas isso não significa que a gente não pode se integrar ao sistema de modelo político que tá aí, nem que seja uma coisa nossa. Então ele tá meio que também virando a chave um pouco. Entendi. Essa civilização do primeiro qual civilização é? A civilização é, tipo, quem não é alemão? Basicamente, ele tá falando aqui, assim, ele não tá falando do mundo inteiro, né? Ele tá falando da Europa. Seria basicamente o que a gente chama de governos democráticos republicanos. Então, ele tá falando basicamente da Europa Ocidental. Então, por exemplo, a França, a Inglaterra, etc. Então, ele tá falando principalmente da França e da Inglaterra, que seria essa coisa, né, democrática, republicana. Principalmente disso. Entendi, perfeito. Obrigada, professora. Imagina. Bom, então a gente tem aqui... Por favor, dá licença, Luísa. Por gentileza, pedir para as pessoas fecharem os microfones, porque está vazando ruído e está difícil de ouvir. Por gentileza. Tá. Então, quem tiver com o microfone aberto, por favor, feche. Bom... Então aqui ele diz, mas a poesia não é vida através de si mesma? Quando poetas amam o mar por amor da morte, aqui ele está falando do Walt Whitman, de um poema que ele comentou, não se diz que a vida se originou do mar, e a simpatia com a morte não é romantismo vicioso, ou seja, um romantismo ruim, né? Apenas quando a morte é contraposta à vida como poder espiritual independente, em lugar de ser consagrador e consagrada acolhida nela. Aqui entramos na Montanha Mágica. Então ele diz, o interesse pela morte e pela doença, pelo patológico, pela decadência, é apenas uma forma de expressão do interesse pela vida, pelo ser humano, como a faculdade humanística da medicina prova. Quem se interessa pelo orgânico, pela vida, se interessa especialmente pela morte. E poderia ser tema de um romance de formação, mostrar que a vivência da morte é, enfim, uma vivência da vida, pois conduz ao ser humano. Então, esse texto da República Alemã, ele já está juntando tudo, o político, a questão da morte, a questão da vida, a questão da formação, que é, basicamente, né, a ideia da Montanha Mágica. Então, aqui está ela, finalmente. Ver se vocês estão vendo. Esse aqui é o Schatzalp que eu comentei com vocês no começo da aula, que estava lá na foto. Ele é usado nessa edição aqui da Fischer, a edição alemã. Então, o que acontece? Aqui a gente chega na Montanha Mágica, que vai ser o resultado de tudo isso, dessa mudança, dessa virada de paradigma que vai unir essa quantidade absurda de temas em um livro só. O Thomas Mann tinha esse probleminha de colocar muita coisa nos livros dele. Por exemplo, o Dr. Fausto, entre a primeira e a segunda edição, ele mandou para a filha dele revisar e ela cortou um monte de coisa e falou, cara, isso aqui parece vamos dizer, um trabalho acadêmico. Então ele tinha essa questão de colocar, era uma mente também, que não sei como é que tanta coisa cabia numa cabeça só. Mas então a Montanha Mágica, ela é a união de todas essas coisas, tá? Ela é um livro que a história do livro eu acho que é tão interessante quanto o livro em si. Porque ela também tá contando a história do seu autor, tá contando a história da sua época e tá mostrando uma mudança de paradigma que existiu entre o mundo de antes da Primeira Guerra e o mundo de depois da Segunda Guerra. E aqui é uma carta que ele escreve ao Schnitzler, autor também muito bom de língua alemã, austríaco. Tem livros dele traduzidos aqui no Brasil. E ele diz, né, exorta a fração recalcitrante de nossa juventude e de nossa burguesia a se colocar finalmente sem posicionamento prévio ao serviço da República e da humanidade. Uma tendência que talvez lhe causará espanto. E quanto ao amor pelo pensamento da humanidade, que eu constato depois de algum tempo em mim, ele se encontra talvez em conexão com o romance no qual trabalho já há muito tempo, a Montanha Mágica. Uma espécie de romance educativo, aqui a ideia é um Bildungsroman, Erziehungsroman, e de Wilhelm Meister-Rieder, em que a experiência da enfermidade e da morte leva um rapaz a conceber a ideia do homem e do Estado. Então vocês veem como tudo aqui já tá junto.
Tudo tá fazendo parte de um sistema só. Não sei se isso é familiar para todo mundo. Eu acredito que para a maior parte das pessoas que tá aqui seja. Essa é a referência, tá? O Wilhelm Meister, do Goethe. Que, bom, muito rapidamente, né? Porque senão já a gente vai ficar sem tempo. Esse aqui é o paradigma do romance de formação na Alemanha, tá? Existem proto-romances de formação, como o Simplicissimus, do Kremeshausen, que também é um romance que vai ser republicado, não sei se esse ano ou ano que vem, mas que é muito bom também. Mas, enfim, esse livro é o paradigma, e depois que isso aqui foi publicado, e lido, e debatido por Schiller, etc., enfim, foi uma grande comoção entre os clássicos de Weimar e os românticos, etc., isso aqui virou paradigma. E tem uma infinidade de referências do Thomas Mann falando desse livro aqui quando ele fala da Montanha Mágica, justamente porque aqui, esse livro, ele tá em conexão com a ideia do romance de formação, que é um gênero tipicamente alemão, que é basicamente a história de uma pessoa, que geralmente é um jovem, que sai, né, de casa pra, basicamente, entrar em contato com diferentes pessoas, aprender muitas coisas. É um processo realmente de amadurecimento, é um processo de aprendizagem, é um processo em que você não é linear, então sempre tem erros, você revê certezas, e enfim, você se torna, né, você vai mudando a sua personalidade e você vai se formando, né, basicamente é isso. E a gente vai falar muito disso ainda aqui, porque esse é um dos grandes debates da Montanha Mágica. É um romance de formação? É um anti-romance de formação? O que está acontecendo aqui? Tem artigos e artigos e artigos e livros, e as pessoas discutem isso, acho que deve sair artigo todo dia sobre isso na internet. E é uma questão, porque não é se é uma formação, a gente pode debater isso, é uma formação não tradicional, isso com certeza, né? Então aqui o gênero tradicional já está sendo colocado um pouco em crise, um pouco em questão. Pode falar. Licença, Lucas Paulino. Pode falar. A gente poderia pensar num romance de deformação, né? De uma contraformação no sentido de quê? Porque Hans Castorp, esse engenheiro da planície, né? Quando ele sobe a montanha, ele vai começar a desfazer alguns pensamentos, a bagagem, vamos chamar assim, que ele traz da planície. Eu não sei se a gente pode pensar dessa forma. Muito boa colocação, Lucas. Essa é uma das questões, eu só já tenho pano pra manga aqui. Eu não sei se eu usaria o termo deformação. Quando eu penso em deformação, eu penso mais, por exemplo, no tambor do Günter Grass. Até um pouco em Berlim Alexanderplatz, sabe? Em certo sentido tem essa deformação no sentido de que ele tá revendo certezas e de fato desconstruindo muitas coisas que ele aprendeu. Mas ao mesmo tempo, essa é a questão com a Montanha Mágica, ao mesmo tempo que tem essas questões que você pode pensar numa antiformação, até em certo sentido, né? Numa espécie de deformação, também tem questões muito típicas de um romance de formação. Então, por exemplo, o fato dele subir na montanha e mudar questões que ele tinha também é uma coisa muito clássica de uma formação, sabe? É uma questão muito complicada, assim. Até o próprio Wilhelm Meister tem várias questões muito irônicas já no próprio paradigma do romance de formação. Por exemplo, tem ironias em relação à formação do Wilhelm Meister. E aí também, discussões e discussões e discussões, mas, por exemplo, o simples nome dele ser Meister, mestre, é uma grande ironia, né? Porque ele é tudo menos um mestre, ele tá lá para aprender. Então, essas coisas também estão presentes na Montanha Mágica, não é um ponto pacífico. E eu acho que é por isso que é bom, porque daí tem colocações como as suas, que desafiam todo mundo que lê. Mas eu acho que a gente pode. Vamos guardar a ideia de deformação e debatê-la ao longo da leitura, combinado? Deixa eu pegar aqui. Bom, acho que o Lucas não vai mais falar. Professora, uma dúvida. Os slides serão disponibilizados após a aula? Eu posso mandar para vocês, claro, eu posso mandar. Porque tem um colega meu que ele leu a Montanha Mágica, a Montanha Mágica, e ele gostou. Só que ele não foi chamado. E aí ele ficou muito triste. Eu tô triste até por ele, né? Eu tô mandando as citações. Ele falou, nossa, ela pode disponibilizar depois? Eu falei, eu acho que eu vou conversar com ela, porque
ele faltou essa questão para ele, né? Ele leu a obra do zero, vendo vídeos no YouTube sobre o autor, mas isso agregaria muito mais à leitura, né? Então, por ele, eu tô perguntando aqui se... Claro, e fala pra ele que vai ficar tudo no YouTube depois. Perfeito, que ele pode deixar. ver. Tá? E fala pra ele, se ele precisar também, pode me escrever, não tem problema nenhum. Perfeito, muito obrigada. Tá bom? Imagina. Bom, então, essa é a Montanha Mágica, tá? Dito isso, né? Vamos ao livro. Demorou, mas chegou. O que acontece? Vocês vão ver, não tem como ele ter escrito esse propósito quando ele começou a escrever o livro, né? Esse propósito, se eu não me engano, ele é de 1919, quando ele retoma a escritura do romance. Tem uma paginazinha, tá? Uma paginazinha de nada. Eu acho muito bem escrito isso aqui. Quando você já lê, você já pensa, meu Deus do céu, é uma obra-prima. E todas essas questões que eu falei aqui, além de outras questões que vão aparecer recorrentemente no livro, elas já estão aqui, tá? Elas já estão presentes, a gente vai ver algumas delas hoje. A gente vai ler juntos isso aqui, né? Claro, né? O resto das coisas do livro não dá pra gente ler junto, eu vou sempre trazer as principais citações pra vocês. Mas só pra vocês terem um gostinho do que a gente tá entrando aqui, principalmente pra quem ainda não leu. Esse é o propósito. Já começa curioso, porque em alemão a palavra que ele usa é Vorsatz. E já é uma palavra um pouco estranha para isso aqui, não é uma palavra muito corriqueira, porque ela pode de fato significar em alemão um prefácio, um preâmbulo, tudo bem, mas ela também tem um sentido de Absicht em alemão, que seria uma intenção. Luísa? Talvez. Oi, pode falar. Só para dizer que não passou para nós. Não passou o slide. Ai, desculpa, gente, eu me empolgo. Ai, agora foi. Uhum. Foi, desculpa, gente, eu vou ter que resolver esse problema na próxima aula. Bom, então o propósito, né? Tem vários sentidos essa palavra, eu também já encontrei ela, inclusive nesse livro que eu mostrei pra vocês do Boschmeier, ele comenta que também pode ser uma palavra que é usada como uma folha de encadernação que conecta a capa do livro e o bloco do texto. Então, quase como uma questão material no uso da palavra. Então, já é uma palavra muito curiosa. O livro é muito curioso e, como vamos ver, ele começa de uma maneira muito curiosa. Então, ele começa assim. Queremos narrar a história de Hans Castorp, não por ele, a quem o leitor em breve conhecerá como um jovem singelo, ainda que simpático, mas pela história em si, que nos parece em alto grau digna de ser narrada. E cabe dizer a favor de Hans Castorp ser essa a história dele, já que não é qualquer um que cada história acontece. Essa história já se passou há muito tempo, está recoberta, por assim dizer, pela página do tempo e deve ser relatada incondicionalmente na forma do passado mais remoto. Então, o que a gente tem aqui? Ok, né? Vamos ler a história de Hans Castorp. Já veio uma quebra de expectativa. Não por ele, tá? Não por ele, mas pela história em si. Não sei se isso soa pra vocês como uma quebra de expectativa, mas imaginem um leitor do século XX lendo isso aqui, pensando, putz, não por ele? Tá, então por quem, né? Isso que já é uma questão da Montanha Mágica. Primeiro, isso aqui tá sinalizando que é uma história também maior do que o próprio Hans Castorp, que vai ficar muito claro na próxima aula. É uma história que ultrapassa a questão pessoal dele, de certa forma, as coisas que ele sente, as coisas que ele... A maneira como ele se sente no mundo, que leva ele a subir, são questões que eram questões da própria época. Então é uma história que, pela história em si, ela também é importante. E não só por ele, tá? Mas é uma coisa que você lê e fala, nossa, tá bom, né? Pode falar. Isaac, de novo, Luísa. Você acha que você concordaria com a ideia de que, em vários momentos, ele meio que menospreza o Hans Castorp, né? E aí, agora, ouvindo você falar que ele escreveu isso já depois que voltou à obra, será que ele não estava associando esse primeiro Hans Castorp exatamente aos valores da tradição alemã, uma tradição que ele queria superar? Será que esse menosprezo não era porque o Castorp era símbolo disso? Também, tanto é que o Castorp, ele incorpora, de certa forma, esses valores que vão ser colocados em questão lá em cima.
E também como uma crítica pós-guerra, né? Por exemplo, a esse comportamento de descontentamento em relação ao próprio tempo, né? E como é que você lida com isso? Então, com certeza, Isaac, com certeza absoluta, eu acho que sim. Isso também, né? Eu acho chato ficar trazendo outros romances, né? Porque não é esse o ponto, mas isso também coloca ele numa... Para quem sabe, para quem conhece muito bem o Wilhelm Meister, do Goethe, isso coloca ele numa linha muito de romance de formação também, porque o Wilhelm Meister, por exemplo, ele também, o narrador também trata o Wilhelm desse jeito, um jeito um pouco irônico, um jeito um pouco, às vezes, até menosprezando. E tem várias questões, assim, por exemplo, o Thomas Mann mesmo fala, né, que o Goethe chamava o Wilhelm Meister de pobre cachorro, se eu não me engano. E o Hans Castorp, ele é o filho enfermiço da vida, ele também é um coitado, né, de certa forma. Até aqui também, mas aí já é uma discussão um pouco mais profunda, né, tinha um debate em relação ao Wilhelm Meister na época de publicação do livro, e o Schiller falou assim, vocês percebem como o romance ele não é contado pelo Wilhelm, ele é contado meio que pela história, não por ele em si, mas por quem ele entra em contato nessa história de formação, né? Em alemão, o Schiller, inclusive, ele usa o termo seinetwegen, que significa, tipo, que tudo acontece não por causa dele. E aqui o Thomas Mann usa o termo seinetwillen. Quem chama atenção para isso é também o Boas Maia, no livro dele, e mostra como as ideias da formação, elas também estão conectadas nas entrelinhas, assim, sabe? Então, tudo isso aqui de não ser por ele, do jeito como ele trata... Acho que alguém tá entrando. Estão colocadas aqui. Acho que foi. Não sei quem foi. Bom, o que mais temos aqui, né? Outra coisa muito importante aqui é que essa história já se passa muito tempo, né? Já se passou muito, muito tempo. Ele também tá fazendo aqui uma espécie de... né? Ele tá colocando algo de épico, né? Aqui também. Falando, olha, essa história é passada, essa história é épica, essa história já aconteceu há muito tempo e ela tem que ser narrada na forma do passado mais remoto, tá? Que passado é esse? Então, ele vai continuar falando da ideia do passado, né? Ele vai dizer, isso talvez não seja desvantagem para a história alguma, mas vantagem, né? Que seja tão remoto. É necessário que as histórias já se tenham passado. E quanto mais mergulhadas no passado, caberia dizer, melhor corresponderão à sua qualidade essencial de histórias. E mais adequadas serão ao narrador, esse mago que evoca o pretérito. A gente ainda não sabe de nada, mas a impressão que dá é que é uma história muito passada. Muito, 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 muito passada. Aí ele diz, acontece, porém, com a história, o que hoje também acontece com os homens. E entre eles, não em último lugar, com os narradores de história. Ela é muito mais velha que seus anos, então aqui já tem um fator de relatividade. Então não é que ela é velha porque ela é velha, ela é muito mais velha que seus anos, né? Sua vetustez não pode ser medida por dias, nem o tempo que sobre ela pesa por revoluções em torno do Sol. Numa palavra, não é propriamente ao tempo que a história deve o seu grau de antiguidade. E o que se pretende com essa observação feita de passagem é aludir e remeter ao caráter problemático e à peculiar duplicidade desse elemento misterioso. Aqui já entra com tudo a ideia de tempo, tá? Isso aqui eu falei pra vocês, né, do termo Zeitroman que ele usa, e mais pra frente ele vai fazer uma palestra em Princeton e ele diz que esse é um Zeitroman, mas em um duplo sentido. Primeiro, porque é um romance sobre uma época. E em segundo lugar, porque é um romance sobre o tempo. Então, o tempo, ele é um elemento que vai ser debatido dentro do romance. E a própria estrutura do romance, a gente vai ver isso com calma, mas a estrutura do romance, ela é definida também em jogos temporais que reforçam a ideia de relatividade do tempo. Tá? Lembrando que isso aqui está sendo publicado, Einstein estava vivo, né? Também tem o Ser e o Tempo, de Heidegger. Apesar de não ter provas de que o Thomas Mann leu a obra dessas pessoas, eram ideias que estavam rolando por aí. Pode falar, quem levantou a mão. Sou o Dionísio de novo. Pode então, falar, fazendo Dionísio. também
paralelo com autores, talvez tenha a influência do Bergson também, não? Porque Bergson é... Com certeza, com certeza. Com certeza. E é uma questão que não... Assim, a ideia do tempo aqui, né? A percepção do tempo, do que é o tempo, do que é a realidade, de como o tempo passa, ela não é também uma questão que vai se resumir a montanha mágica, né? Se a gente for parar pra pensar, por exemplo, Ulisses, do James Joyce, Em Busca do Tempo Perdido, pra falar dos mais basicões, né? Em Busca do Tempo Perdido, Mrs. Dalloway, O Deserto dos Tártaros, são todos romances que estão lidando também com a ideia do que é o tempo, de como o tempo passa, né? E que, né, como ele se configura em literatura, porque também não dá pra pensar o tempo e não dá mais pra pensar a literatura do mesmo jeito depois da guerra. Então tudo isso aqui também tá, de certa forma, sendo colocado aqui e sendo colocado como algo que acontece, que não é que só o tempo não é o mesmo, os homens não são mais os mesmos, e o jeito de narrar as histórias não pode mais ser igual era, tá? Então tem muita coisa já que está sendo trabalhada aqui nesse propósito. E bom, você fica pensando, tá, ok, que evento é esse, né? Que evento estamos falando? Agora vamos entrar nele. O narrador diz: mas, para não obscurecer de modo artificial... Toca o slide. O slide! Peraí. Foi. Tá todo mundo vendo agora, né? Ai, gente, desculpa. Aí volta o narrador. Mas, para não se obscurecer de modo artificial, um estado de coisas claro em si, seja dito que a idade sumamente avançada de nossa história provém do fato de ela se desenrolar antes de determinada peripécia e de certo limite que abriram um sulco profundo nas vidas e consciências dos homens. Então, antes de determinada peripécia, vocês já sabem qual é o evento, né? Quem lê a Montanha Mágica sem saber de nada tá perdidinho, ainda não sabe, mas a gente já consegue imaginar, né? Pode falar. Alguém levantou a mão? Oi, Luísa, Miguel falando. Pode falar. E agora estou falando sobre essa questão do tempo. Me lembrou que, se eu não me engano, lá no início do José e os Seus Irmãos, ele fala também, ele inicia o romance, né, falando sobre o poço do tempo, é muito profundo, tudo mais. Ele começa a falar sobre essa questão do tempo e da retomada dos tempos antigos, dos tempos primitivos, para contar uma história bíblica, né? E também o tempo aparece muito importante ali no Dr. Fausto, justamente pelo pacto dos 24 anos, o pacto fáustico, né? E as questões do Adrian Levertine, assim, falando sobre a sua necessidade de cumprir a sua tarefa porque o tempo se esgotava, né? Então me lembrou muito isso. Eu não tinha atentado para essa questão do tempo no início ali, nesse prólogo do livro, nesse propósito, mas tu falando me fez essas associações com o tempo nas outras obras dele, assim. Muito, muito interessante. Obrigada pelo comentário, Miguel. E até no Dr. Fausto, principalmente, que eu consigo falar muito melhor do Dr. Fausto aqui sobre José e seus irmãos, a questão também de como o tempo no Dr. Fausto, apesar de não ser um tema tão claro, é que a gente vai ter sobre capítulos sobre o tempo, tá? A história para e vamos falar o que é o tempo? E vamos ficar pensando sobre o que é o tempo. Mas no Dr. Fausto, o tempo da narrativa também é trabalhado de modo em que você consiga conectar o passado da Alemanha com o presente da narração, né? Então você tem o Zeitblum, ele tá se narrando, então tem um presente da narração, e ele também tá narrando eventos passados, então tem um passado da narração. E essa dubiedade temporal também é o que permite ele associar as duas coisas, né? Associar Adrian com o nazismo, por exemplo, né? É justamente porque ele tem essa mobilidade temporal, né, dentro do que ele tá escrevendo. Então, o Thomas Mann, gente, ele escreve, né? Ele escreve muito bem. Então, assim, ele consegue fazer coisas com as narrativas que são muito impressionantes, assim. E eu já vou voltar nessa questão que você falou sobre as histórias muito antigas, como José e seus irmãos, que vai aparecer algo aqui. Então, obrigada pelo comentário. Pode falar. Licença novamente, Lucas Paulino. Pode falar. Eu faço um mestrado em crítica e análise literária, né? E uma das coisas que mais me incomodou, num sentido positivo, ao ler Thomas Mann, A Montanha Mágica, é essa relação do narrador, dessa voz narrativa,
e o tempo, né? Porque tem a história de Hans Castorp, e há um momento, acho que é logo no início da narrativa, que o narrador volta e vai narrar sobre, eu acho que é uma bacia de batismo, que era do avô de Hans Castorp, né? E parece que a história de Hans Castorp entra em suspensão nesse voltar, nesse rememorar desse outro passado, né? Já que a história passa num passado e ele volta ainda mais, parece que é um infinito retrocesso, certo? E outra coisa interessante é o uso, agora termos mais técnicos dos elementos da narrativa, né? É o uso de cena e sumário que o narrador faz, porque, por exemplo, as cenas que teoricamente se passaria em 1 ou 2 minutos, mas o narrador ele se detém em 20 páginas, 30 páginas. E ao final ele diz, enquanto eu estava narrando isso, se passou 3 meses, e 3 meses se passam na narrativa em um período só. Eu acho muito interessante essa relação do narrador com o tempo, né? Lucas, muito bom comentário. A gente vai falar muito disso ainda. Mas é muito interessante como o tempo, ele estrutura esse romance. Então, um pequeno exemplo, né? A gente vai ler uma cena onde alguém tem que ficar 7 minutos, tudo é o número 7, tá, gente, nesse romance, com um termômetro embaixo do braço. E esses 7 minutos é um parágrafo com linhas gigantescas, é como se você estivesse vivendo minuto por minuto daquilo, e o tempo não passa na cabeça do personagem. É angustiante, Só que tem situações em que o tempo faz assim, ó, passou 6 meses, sei lá. E inclusive também outra questão aqui é que é difícil, a partir de um certo ponto, é difícil você se localizar temporalmente. Eu acho que foi na terceira leitura que eu consegui mapear quanto tempo se passou em cada situação. Tanto é que alguém comentou hoje, a pessoa que é médica, Patrícia, se eu não me engano, falou, eu não sei quando começa e quando termina. É isso, entendeu? Então, assim, o tempo, ele é uma questão aqui. É uma questão e já tá colocada, assim, de cara mesmo. Bom, então, e também por essa questão de ser uma coisa que é antiga, mas ela é muito antiga justamente porque faz pouco tempo que ela se passou, que é uma ideia também extremamente interessante, porque não é tão distante de nós, né? Se a gente pensar no mundo de antes da pandemia, às vezes ele parece mais antigo pra gente do que a nossa infância. Então, assim, grandes fatos e grandes acontecimentos podem fazer com que a proximidade pareça muito distante. E às vezes é mais difícil a gente lidar com as questões da proximidade de um passado um pouco mais próximo do que questões muito antigas. Então, tudo isso está sendo colocado aqui, até essa questão da história também, né? Bom, aí ele vai dizer sobre a história, né? Ela se desenrola. Aí aqui, gente, pausa para isso. Não avancemos com o uso do presente. Ela se desenrolou numa época transata. Acabou o uso do presente. Guardem essa informação no coração de vocês, porque mais pra frente vai ser útil. Então, o que acontece? Até o momento, o narrador não estava usando o passado. A partir daqui, ele anuncia para o leitor: não avancemos com o uso do presente. Acabou o presente. Então, agora entramos oficialmente no mundo do passado. E que jogada! Gente, o narrador da Montanha Mágica, eu acho, incrível, assim. É uma pessoa sensacional. E a partir daqui, é quase como se fosse um comentário metaficcional, né? Então ele fala, não avancemos com o uso do presente, não vou mais falar no presente, acabou o presente. Ela se desenrolou numa época transata, outrora, nos velhos tempos, naquele mundo de antes da Grande Guerra, cujo deflagrar marcou o começo de tantas coisas que ainda mal deixaram de começar. Mal sabia Thomas Mann o que mal tinha deixado de começar e a tragédia que ainda estava por vir. É quase como se ele estivesse antecipando as coisas horrorosas que ainda viriam a acontecer. Antes, pois, é quando ela se desenrola, se bem que não muito antes, justamente por causa disso que a gente falou. E não será o caráter de antiguidade de uma história tanto mais profundo, perfeito e maravilhoso, quanto mais próxima do presente, com menos antes ela se desenrolar? Bem pode ser que, sob outros aspectos, a nossa história, por sua natureza intrínseca, tenha cá e lá algo em comum com os contos maravilhosos. Justamente esse caráter de antiguidade, esse caráter de algo que
enfim, não parece ser da nossa realidade, ele faz uma relação aqui com contos maravilhosos, que em alemão a gente traduz como Märchen, e é assim que tá também no romance em alemão, né? Justamente essa associação com Märchen, e aí também tem essa associação do José e seus irmãos com algo que é muito antigo, de certa forma é uma suspensão, né? O que acontece na Montanha Mágica não tá se passando de fato no nosso mundo do dia a dia, então isso tem um aspecto um pouco maravilhoso, de fato, mas justamente é uma coisa também que a suspensão não anula uma mensagem muito importante que está acontecendo naquele mundo, né? O próprio José e seus irmãos tem uma série de críticas, né, ao nazismo que estão embrenhadas ali na narrativa, então aqui também tem esse aspecto. E quando ele menciona contos maravilhosos, em uma outra carta, eu não coloquei porque eu tava com medo de ficar muita coisa, o Thomas Mann, ele menciona um Märchen alemão escrito por Wilhelm Hauff, que se chama Der Zwergenase, que é a história de um menininho chamado Jakob, que, enfim, é uma historinha muito fofa. Se vocês procurarem na Wikipedia, vocês encontram. Uma bruxa enfeitiça ele. E ele dorme. E ele dorme por 7 anos. E ele sonha nesses 7 anos que ele virou um esquilo e que ele é ajudante da bruxa na cozinha. Então ele cita isso. Então ele também, de certa forma, tem uma grande conexão com o Märchen alemão. Inclusive tem um livro do... é Mar, o sobrenome dele, eu posso passar a referência para vocês depois, que é só sobre isso, é só a conexão da Montanha Mágica com elementos maravilhosos, etc. É muito interessante. Então, isso aqui é mais um aspecto, né, do livro. É um mundo que ele tem pessoas do mundo real, mas ao mesmo tempo ele é algo a mais. Então, a gente também tá criando esse clima, né, esse ambiente que a gente vai ver ao ano que vem. E aí ele vai falar, também quase como uma coisa metaficcional aqui, né? Narrá-la-emos pormenorizadamente, com exatidão e minúcia. Pois desde quando a natureza cativante ou enfadonha de uma história depende do espaço ou do tempo que exige, né? Então vamos com calma. Sem medo de sermos acusados de meticulosidade, inclinamo-nos, pelo contrário, a opinar que realmente interessante só é aquilo que tem bases sólidas. Então o narrador, de novo, mostrando a cara dele, e ele termina assim. Não será, portanto, num abrir e fechar de olhos que o narrador terminará a história de Hans. Não lhe bastarão para isso os 7 dias de uma semana, que tem uma referência, né? O mundo foi criado em 7 dias, mas isso não basta para este romance. Tampouco serão 7 meses, apenas. Melhor será que ele desista de computar o tempo que decorrerá sobre a Terra enquanto essa tarefa o mantiver enredado. De certo, não chegará, Deus me livre, a 7 anos, imagina, né? Dito isso, comecemos, né? 7 anos que, se você calcular mais ou menos, fora o tempo que o Thomas Mann ficou parado, é mais ou menos o tempo que ele leva para escrever, literalmente, né? Trabalhando. O que já é também uma ironia, assim. E o dito isso, comecemos, né? Esse narrador, também prestem muita atenção, gente, no narrador. Ele é um narrador em terceira pessoa, mas é um narrador em terceira pessoa que desafia muito, assim. Ele não é mais definitivamente aquele narrador... que se esconde atrás da narrativa, né, como um ideal, né, do século XIX, por exemplo. Ele dá as caras, ele faz comentários, ele desmascara o Hans. Às vezes o Hans fala um negócio, ele vira pro leitor e fala, isso aqui era mentira. Ele é muito engraçado. Então ele entra na narrativa, eu vejo ele quase como um personagem da narrativa mesmo. Me lembra até um pouco alguns narradores do Dostoiévski, por exemplo, né? Os irmãos Karamazov tem um narrador que é um pouco assim, ele dá opinião, mas ao mesmo tempo ele não é uma pessoa fisicamente que integra a narrativa. Então acho que vale muito a pena prestar atenção nisso. Pode falar. Lucas, novamente, ele me lembrou um pouco alguns narradores do Machado de Assis, né? Que se intrometem na narrativa e tudo mais. E muitas vezes, se você não ficar atento, esse narrador, você pode interpretar como se fosse o Hans Castorp pensando ou falando, mas não, é um narrador mesmo. Sim. Às vezes eu estava lendo e pensava, isso aqui é do Hans Castorp ou isso aqui é do narrador? É o fluxo de consciência, o discurso livre, etc. Sim, nossa, Lucas, com certeza, tem muito disso, de discurso indireto livre, né? Acontece muito disso aqui, e se você compara, isso é muito interessante também, quem já leu os Buddenbrook sabe disso. É um narrador completamente diferente. Eu acho que alguém que pega, por exemplo, a obra do Thomas Mann para analisar
o primeiro romance do Buddenbrook, falando de romanção, né? Montanha Mágica e Dr. Fausto, você vê como um autor pode mudar ao longo da vida dele. Porque, assim, claro, a Montanha Mágica, perto do Dr. Fausto, ela não tem tantos jogos metaficcionais, etc. Tudo bem. Mas a gente tem que levar em consideração que esse livro foi publicado em 24. Em 24, por exemplo, na Alemanha, ainda não existia tradução para o alemão, nem de Em Busca do Tempo Perdido, nem de Ulisses. Né? Então, o livro é de 24, o Castelo do Kafka é de 25, o Processo é de 26, Berlim Alexanderplatz é de 29, o Homem Sem Qualidades é de 30. Então, a gente que tá lendo tudo isso hoje em dia, às vezes a gente olha pra Montanha Mágica e pensa, tá, mas perto desses livros, a Montanha Mágica é quase conservadora. Assim como perto de um Finnegan's Wake, o Dr. Fausto vai ser quase conservador, claro. Porque o Thomas Mann tinha isso também, da forma tradicional do romance, tudo bem. Mas se a gente pensar com a cabeça da época, de um alemão da época, que não tinha nenhum desses livros que eu comentei, alguém que só lesse em alemão, por exemplo, isso aqui era de fato muito inovador. Isso aqui era uma coisa que você olhava e falava, nossa, né? Só o Fosatz, o propósito por si só, já era uma coisa muito curiosa. E que, claro, tinha pessoas que amavam e tinha pessoas que detestavam. Ajudou o Thomas Mann a ganhar o Nobel em 29? Ajudou. Mas também foi fonte de polêmica, foi fonte de muita polêmica, porque realmente não era o que as pessoas estavam acostumadas a ler. Então, eu acho importante levar em consideração e tentar encontrar, eu acho que isso é muito bom quando você lê a Montanha Mágica, tentar encontrar esses jogos narrativos, porque é um narrador que às vezes ele parece hiper onisciente. Mas tem horas que ele não narra as coisas como se ele não soubesse. Às vezes ele parece até um pouco não confiável. Então é um narrador extremamente interessante, assim, de se acompanhar. Então se a gente for parar pra pensar, a gente tem uma questão de tempo aqui, a gente tem a questão da guerra, a gente tem a questão de uma suspensão, né? Tanto temporal quanto física. A gente tem também, por exemplo, os jogos narrativos. Esses todos são elementos que o fato do Thomas Mann, né, escrever que a história é do Hans, mas não é por causa dele. Isso tudo são elementos, tentem guardar isso em mente quando vocês forem ler os capítulos 1, 2 e 3 para o próximo encontro que a gente vai ter. Porque são elementos que vão estar dentro do romance de uma forma muito, muito, muito forte. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. E aí eu já posso voltar para a sala, ver o rosto das pessoas. Essa é a bibliografia que eu usei, tá? Eu vou mandar os slides para todo mundo. Coloquei o meu contato também, caso alguém precise, queira me mandar alguma coisa, apesar de vocês já terem o meu contato, né? E agora eu posso voltar para a sala. Alguém tem dúvidas? Pode falar, Laura. Por favor, você poderia dizer que, na verdade, você acabou de falar primeiro, segundo e terceiro capítulo, é isso? Gostaria de confirmar o que a gente lê para a aula que vem. Ó, aqui os capítulos 1, 2 e 3, tá vendo? Pelas minhas contas, vai dar coisa de 100 páginas. O capítulo 1 e o capítulo 2, eles são bem mais rápidos de ler. Eu acho que cada um deve ter, sei lá, 20 páginas. E o capítulo 3 tem cerca de 60 páginas, então são 100 páginas, Ok, obrigada. 3. Pode falar, Luiz. Uma dúvida que eu acho que tem a ver deve ter a ver com isso que você comentou que é uma história de um esquilo, de um rapaz que virou um esquilo. Que eu fui ver antes de saber que ia ter o curso e tal, né, fui ver alguma palestra na internet para justamente ter essas informações mais a respeito da obra, do período da publicação. E aí o palestrante, né, ele cita um romance, que eu não vou saber falar o nome, mas de um escritor alemão do século XIX, que é justamente essa história que parece que essa história de um jovem que vai para as montanhas e tal, parece que é uma história que já existia e é recorrente na literatura alemã. Aí eu lembro, você falou do esquilo, eu acho que tem a ver porque é uma história um pouco fantástica nesse sentido. Eu queria saber
assim, um pouquinho mais, pelo menos esse, você já tinha ouvido falar desse Der Ronenberg? Der Ronenberg eu não conheço, eu nunca li. Mas, olha, muito provavelmente, tá, Luiz? Porque eram histórias conhecidas, né? Então, eu imagino que deva ter. Eu não lembro também de já ter lido alguma coisa do Thomas Mann. Claro, Andréia, pode sim. A gente se vê semana que vem, sem problema. Eu passei um pouco, né, gente? Desculpa. Imagina. Mas eu não lembro de ter visto. Davi... Não, gente, podem ficar tranquilos sobre a lista de presença que eu vou passar pra vocês depois, tá? Pra vocês assinarem. Pode ficar tranquilo enquanto é isso, tá? Eu vou mandar tudo por e-mail. Bom, já falo que o Eduardo, já comento que o Eduardo falou, mas com certeza, Luiz, é que eu não lembro de ter visto algo específico do Thomas Mann falando sobre isso, mas eu posso dar uma olhada pra você. E obrigada, porque eu não lembro de ter visto nada sobre isso e vou com certeza dar uma olhada. Com certeza. Bom, Eduardo. Um componente favorito. Com certeza, Eduardo. Inclusive tem um capítulo no Dr. Fausto que o narrador, o Zeitlum, fala: imagina escrever uma história assim, sem capítulo, sem nada. Ele praticamente descreve a estrutura que depois a gente encontra no Guimarães Rosa. Assim, é muito, muito interessante. E desculpa, esse livro que eu comentei é desse escritor aqui, não é do... Tá. Então certamente. Eu vou dar uma pesquisada, vou até escrever aqui. E semana que vem eu te confirmo exatamente se isso teve uma influência direta ou não. Mas com certeza a história, né, o Das Veganasa, com certeza absoluta. Entre outras, tá? Eu já li também uma referência sobre algo do Islã, algo do Alcorão com a Montanha Mágica. Eu preciso até dar uma olhada de novo nisso. Mas muitas referências, muitas questões, assim. É muito interessante. Mas obrigada, Luísa. Eu vou dar uma olhada, com certeza. O Lucas. Olha, a mãe do Thomas Mann era brasileira, né? Mas ele nunca veio, né? E ele falava pouquíssimo, acho que falava palavras, assim, de português. Então, mas tem uma coisa muito interessante, né, com o Brasil. Uma vez, ele já era, né, muito famoso e tal, ele selecionou, se eu não me engano, 20 jornalistas do mundo inteiro pra dar entrevistas. E uma dessas pessoas foi o Sérgio Buarque de Holanda, porque ele sabia que era brasileiro e justamente por causa dessa conexão com a mãe dele, né, Júlia, que era de Paraty, se eu não tô enganada, ele escolheu um brasileiro pra entrevistar ele. Mas assim, honestamente, tem algumas referências, inclusive tem uma referência ao Brasil na Montanha Mágica. E tem também uma referência a uma espécie de borboleta que tem aqui no Dr. Fausto. Mas, assim, algo... e também o Félix Kuhn se passa em Portugal. E ele também quis fazer isso como uma espécie de, enfim, de referência. Enfim, mas a relação dele com o Brasil... Eu acho que eu já li uma vez que ele chegou a aventar a possibilidade até, né, de talvez vir pra cá durante a guerra, mas não foi uma ideia que foi pra frente. Tem o Charuto também, você tem razão. Tem uma situação que eles estão passando um filme, se eu não me engano. A gente vai falar dessas menções. Calma. O João certa vez escreveu um livro sobre a mãe dele. Nunca li, Laura, infelizmente. Adoraria ler. Tudo sobre o Thomas Mann. Mas tem livros, né? Tem um livro que chama Ana e alguma coisa que é sobre a mãe dele também. Será que é esse livro? Não sei. Pode falar, Miguel. Se eu não me engano, o Goloman, que eu acho que é o filho mais novo, né, do Thomas, ele escreveu um livro em conjunto com alguém, eu não lembro quem foi, chamado Terra Mátria. Esse livro eu acho que ele até ainda está disponível, falando sobre essa relação assim do Thomas Mann com o Brasil, porque o Golo ele vai a Paraty ver a casa da Júlia, né? E ver essa relação assim e tentaram até desenredar os embrólios que tinham sobre a aquisição
da casa para se tornar um espaço Thomas Mann, que nem aconteceu lá na Lituânia, a casa de verão dele, que virou um museu Thomas Mann. Eles não conseguiram fazer aqui, porque tem umas questões judiciais e não conseguiram desenvolver. A casa parece que tá meio atirada, assim, em Paraty, né? E não estão conseguindo desenvolver isso. E o Golo fala sobre isso nesse livro. Até tu estava falando aí sobre a borboleta, essa questão da borboleta é fundamental, porque ela é uma borboleta meio venenosa lá no Dr. Fausto, né? E a Hétera Esmeralda, que vai ter toda aquela relação com a prostituta no processo de infecção ali do Leverkusen na Hungria. Sim. E também tem uma personagem, eu acho que é uma indígena, só que norte-americana, lá no Sua Alteza Real, que é a filha do magnata que se casa com o príncipe, né? E meio que salva as finanças do reino no Sua Alteza Real. Não. Sua Alteza Real eu nunca li. Mas tem também, obrigada pelos comentários, Miguel. Esse livro do Colomano eu nunca li. Também nunca li muita coisa. Mas tem também, por exemplo, nas obras do Thomas Mann é muito comum que as mães sejam, pela própria mãe, né? Não querendo ser biografista aqui, mas as mães geralmente têm um elemento outro, não germânico, né? Isso é bem comum também. Pode falar, Isaac. Acho que o Isaac levantou uma depois o Luiz. Não, já pedindo desculpa, porque eu sei que o tempo acabou, mas só porque você mencionou o livro, que é do João Silvério Trevisan, Ana em Veneza, que conta um pouco a história. É uma ficção, na verdade, meio ficção, que conta a história da mãe do Thomas Mann. É esse livro mesmo. E vocês sabem que, por exemplo, quando o Heinrich Mann publicou Anjo Azul, que é a história de uma prostituta, tinha um jornal nazista, esqueci o nome, é alguma coisa Beobachter em alemão. Teve esses ataques, né? Enfim, a pessoa dele também por ele ser de esquerda, etc, né? E alguém escreveu que só um filho de uma pessoa, né? Como ele, de um degenerado, escreveria um livro assim, porque eles associavam também, por exemplo, os portugueses que fugiram pro Brasil, eles associavam os judeus, né? Como os novos cristãos. Então eles chegaram até a associar via raiz materna, esses Mann, né? Essas pessoas degeneradas, etc. Então eles chegaram a associar os Mann ao judaísmo, de certa forma também, né? Enfim, esses malabarismos retóricos, toscos, nazis. Acho que o Luiz também levantou a mão, né? Agora também acho que abusando do conhecimento de vocês sobre a obra do Thomas Mann, que eu terminei de ler o livro do Riso e do Esquecimento, do Milan Kundera, e ele cita um livro do Thomas Mann que eu não faço ideia qual é, e tem uma história até um pouquinho, não mínima, parecida pelo que ele cita, né? Ele fala que a história é de um rapaz vitimado por uma doença mortal, sobe num trem e depois desce numa estação desconhecida, entra numa cidade e numa casa qualquer, na casa de uma velha, e aluga um quarto. Aí conta um pouquinho mais. Alguém saberia que livro é esse? Que história é essa do Thomas Mann? Olha, eu preciso pesquisar. Luiz, você faz perguntas difíceis. Eu vou pesquisar. Eu chutaria que é um conto. Talvez. Se alguém souber, se manifeste. Mas vou até perguntar pro Marcos. Ele fala que é uma novela candidamente fascinante sobre a morte sebela. Tá. Então talvez seja algo menor mesmo. Não consigo pensar em nada aqui agora. Especificamente sobre isso. Quando você começou a falar, eu pensei na Montanha Mágica, mas aí você falou Casa de uma Velha, eu já não sei. Mas eu vou... Tenho 2 débitos com você, Luiz. 2 débitos para o que vem. Obrigado. Imagina, alguém... tá. Obrigada, gente, pelos comentários. Alguém mais tem alguma questão, alguma dúvida? Para os que chegaram depois e estão com dúvida em relação à presença, eu vou mandar links, tá? Um link para vocês registrarem a presença de vocês, que tem que ser de 75%. Tudo bem? Obrigada. Mais alguém tem perguntas?
Obrigada, gente. Então tá bom. Ó, nos vemos semana que vem, então. Lembrando, terças das 2 às 4. Capítulos 1, 2 e 3. Desfrutem, gente, por favor. Leiam com o coração aberto. Reparem no narrador. Reparem no que é engraçado. Reparem no que não é engraçado. E leiam e tentem fluir a leitura. Não fiquem apegados a cada detalhezinho, principalmente quem tá lendo de primeira, né? Então, desfrutem e anotem as impressões de vocês para o ano que vem, tá bom? Até semana que vem e boa tarde para todo mundo.